Olá, amigos, amigas, irmãos e irmãs. Sempre uma alegria renovada estarmos aqui para transmitir um pouco da mensagem do Evangelho, dentro, obviamente, das nossas limitações, da nossa visão de mundo, dentro daquilo que é possível para nós. E nesse momento nós estamos aqui também nessa virada, do segundo semestre, agradecendo a Deus porque estamos vencendo as dificuldades, as lutas, sempre com esse espírito da linguagem do Evangelho, do amor, sempre buscando a fraternidade, a sororidade. Onde está o teu irmão? Aquela frase que repercute em nossas mentes. E a fraternidade nos aponta. O irmão está aqui do nosso lado. A gente não precisa buscá-lo muito longe. E a mensagem do Evangelho de hoje vai nos trazer um pouco dessa reflexão a respeito desses irmãozinhos, dessas irmãzinhas próximos, que estão às vezes aqui, do nosso lado, pertinho, no sofrimento, na angústia, mas silenciosos, quietos, e que cabe a nós, na condição de espíritas, na condição de cristãos, movermos essa energia amorosa, proativa, para acolher esses irmãos. Então eu convido a todos e a todas para que façamos esse estudo do tema do Evangelho segundo o Espiritismo, os infortúnios ocultos. Então, estamos com o Evangelho em estudo e faz parte do capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Um capítulo bastante rico, onde nós temos algumas dissertações de Kardec, fazer o bem sem ostentação, os infortúnios ocultos, o óbolo da viúva, convidar os pobres e os estropiados, dar sem esperar retribuição. E na sequência, as instruções dos espíritos, a caridade moral e a caridade material, a beneficência, a piedade, os órfãos, benefícios pagos com a ingratidão e beneficência exclusiva. O capítulo, como vocês estão vendo, bastante amplo, vários temas que Kardec, muito sabiamente, intuído pelo Espírito da Verdade, consegue sintetizar num único capítulo, dentro de um único chamamento do Nosso Senhor Jesus Cristo, que é não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita, mas pela nossa própria limitação pessoal e a limitação de tempo, obviamente, nós vamos ficar ali com os infortúnios ocultos. Então é o item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, desse capítulo 13. Vamos então começando logo de início, o que seria infortúnio? E o que seria oculto? Vamos ver? Então, infortúnio, é um acontecimento desastroso, calamitoso, em que há infelicidade, desgraça. Passou por muitos infortúnios durante a vida, significa o quê? Significa que alguém passou por muitos problemas, por muitas dores. Não foram pouca coisa não, é muita coisa. Uma sorte ruim, conforme o senso comum, uma má estrela, uma circunstância fúnebre, funesto, infelicidade. Isso é viver no infortúnio. Isso é o que nos traz o dicionário que está livre na internet. Agora vamos ver oculto. É aquilo que se consegue ocultar, escondido, secreto, que não se conhece, não se tem conhecimento, é desconhecido, está ali de certa forma silencioso. Então nós já podemos aqui fazer uma síntese do que seria infortúnios ocultos, sofrimentos silenciosos. Acontecimentos desastrosos que estão em segredo, silenciamento de dores, dores que não aparecem, que muitas vezes não estão nas manchetes. Vamos ver essa imagem aqui que nós pegamos na internet. Olhem só, irmãos e irmãs. Nós temos aqui uma imagem de situação de calamidade pública que está acontecendo aqui no Nordeste, Alagoas, Pernambuco, tivemos aqui também no sul da Bahia, região de Itabuna, as grandes enchentes e alagamentos totalmente atípicos aqui em nossa região e que pegaram milhares de pessoas, famílias inteiras estão desabrigadas. Logo de início, vejam bem, nas grandes calamidades, a caridade se emociona e observam-se impulsos generosos no sentido de reparar os desastres. Então, logo de início, nós temos esse chamamento, as grandes calamidades, uma enchente, um terremoto,
ou como vivemos agora, estamos nesse cenário ainda pandêmico, a caridade ela tem que se emocionar. Tem que haver compaixão, sim. Nós temos que olhar para o semelhante e não simplesmente pensarmos, e se fosse eu? Lógico que esse é o pensamento mais imediato e a gente tem que aproveitar esse pensamento. Esse pensamento é importante. Mas, sobretudo, nós temos que ver aquele irmão na empatia, na sua dor, na sua singularidade, o que ele é. Nosso irmão, feito de carne e osso como eu, sente dor como eu sinto. Se apertar aqui, me der um beliscão, eu sinto dor. Naquele irmão, naquela irmã, também. Estar desabrigado, não ter um lar, uma referência. Meu Deus, que situação triste. E esses irmãos estão passando por esses horrores tenebrosos, dolorosos. Óbvio, dentro da visão espírita existe toda uma lei de causa e efeito. Dentro da visão espírita, Deus não é injusto. Deus não manda sofrimentos. Na realidade, existe uma participação nossa na construção de nossos destinos, que está expresso na lei do karma, na lei do retorno, assim como nós chamamos. Mas é preciso, fundamental, que o nosso olhar de compaixão, ele aflore em primeiro lugar. Que a caridade se emocione, que a caridade sinta que eu posso fazer algo. Talvez eu não tenha uma casa para dar para essa pessoa, talvez eu não possa restituir todos os bens materiais perdidos. Mas o que eu posso fazer? O que está no meu limite, no alcance dos meus braços, das minhas mãos, do meu coração? O que é que eu posso falar para essas pessoas? E é por isso que o Evangelho diz que observam-se esses impulsos generosos, olhem lá, no sentido de reparar os desastres. Então esse impulso vem nesse sentido de mitigar. Vejam bem essa situação aqui desastrosa. Casas desmoronadas, vilas inteiras que sucumbiram ante a força poderosa das águas, das chuvas abundantes, que nós agradecemos a Deus. As lavouras estão repletas de frutos, de sementes, de raízes que vão alimentar. Mas elas passaram um pouco do limite, além do que construções realizadas em locais inadequados, ainda que deveria existir uma supervisão governamental, ainda que devesse existir todo um processo de regulamentação, de ocupação de encostas, de áreas consideradas perigosas, mas infelizmente isso não há. E alguns irmãos se valem do que têm dos seus recursos e muitos deles invadem até terras públicas na tentativa de ter um pedaço de chão para abrigar-se, abrigar sua família. Nós não estamos com isso aqui vitimizando ninguém, nem muito menos romantizando a pobreza, mas é o que verdadeiramente acontece nesse mundo de lucros, de propriedades, do ter, do possuir. Muitos não têm para onde ir e se valem daqueles pedaços de terra, daquilo que foi possível. Então a caridade se emociona, a caridade não julga, a caridade olha, acolhe e vê o que é possível fazer. Vejam essa manchete aqui que nós pegamos da Folha de Pernambuco. Palafitas destruídas, força-tarefa ajuda desabrigados. Palafitas, ou seja, casebres rústicos em madeira em locais muitas vezes alagados. Caíram, desabaram. Força-tarefa de mãos generosas, de corações generosos, de irmãos e irmãs que deram as mãos e disseram: eu estou vendo vocês, eu vejo o sofrimento de vocês e estou aqui para ajudar, estou aqui para colaborar. O que é possível? O que é que eu posso fazer por você? Vamos ver então aqui uma síntese, dessas desgraças particulares e o pensamento de Kardec. Kardec nos chama a atenção, no entanto, para os infortúnios ocultos, as desgraças particulares, que apesar de dispersas e sem interesse para a mídia, formam no todo um volume de desgraças muitas vezes superior à soma de todos os grandes flagelos que a mídia tanto propaga. Ser caridoso ou heróico no atendimento ao infortúnio oculto jamais será divulgado na mídia, tornando o autor mais meritório perante Deus. Observem que agora nós estamos vendo uma outra questão.
Então saímos da grande mídia, saímos da televisão, dos jornais, dos rádios, das grandes falas em que esses infortúnios aparecem. Agora Kardec se detém naqueles tormentos, naquelas dores, naqueles sofrimentos que ocorrem de forma escondida, ocultos, desgraças particulares, como está dito aqui, verdadeiros acontecimentos tenebrosos que não estão na mídia, mas que estão acontecendo às centenas, aos milhares, no cotidiano, muitas vezes até conosco mesmos, dentro da nossa família, no nosso círculo de amigos, entre pessoas conhecidas. Então, quando alguém faz um movimento no sentido dessa desgraça particular, existe um mérito especial. Porque houve aí um coração, um chamado olho clínico, que detectou que ali existia um grande sofrimento e que era possível se fazer alguma coisa para ajudar aquela pessoa, aquelas pessoas. Obviamente nós não estamos aqui tirando mérito nem comparando dores, não, a proposta não é essa. O que Kardec está pontuando é que nas grandes calamidades a mídia já se ocupa de trazer as imagens, de sensibilizar, muitas vezes até fazendo campanhas, as redes de televisão, os jornais já se incumbem, olha, as doações podem ser entregues em tal local. Aqui mesmo em Feira de Santana, o grande shopping da cidade, nós temos um posto para acolher, para receber donativos, agasalhos, alimentos, água. Então isso já está bem visibilizado. A mídia toda hora está nos trazendo imagens e nos provocando, nos colocando em situação sempre de sensibilidade. Olhe para o seu irmão, olhe para esse sofrimento. Sensacional. Gente, isso é lindo e eu defendo, esse é um dos papéis da mídia, esse é um dos papéis da imprensa, sensibilizar, criar forças junto com a sociedade para a gente promover um mundo melhor. Mas Kardec pondera que para além desse sofrimento que já está na mídia, existem aqueles que não chegam à mídia. Existem aqueles que são caladinhos, silenciosos. Existem aqueles que estão acontecendo, como se diz, o indivíduo está no olho do furacão e ninguém sabe. Ele está ali sofrendo, silencioso, calado, muitas vezes dentro da própria casa espírita. Participa dos trabalhos, é ativo, é dedicado ao trabalhador, é dedicado à trabalhadora e ninguém sabe do sofrimento que aquela pessoa está passando. Vamos ver aqui esse esquema, esse diagrama muito bacana que eu encontrei na internet. Agradeço aos irmãos e às irmãs que sempre disponibilizam de uma forma livre, generosa e podemos fazer uso desses materiais. Muito grata. Vejam bem, nós temos aqui uma síntese desse pensamento que eu acabei de expressar. O que seriam os desastres gerais? As grandes calamidades que a mídia se ocupa. Estão a descoberto, a caridade se emociona e essas grandes calamidades têm o socorro não só da caridade, mas também governamental, as grandes empresas, a sociedade de uma forma geral se mobiliza. Agora vamos para o outro lado, os desastres particulares. Os desastres particulares, eles precisam ser vistos. É diferente dos desastres gerais, que já estão na mídia. Os particulares, eles não esperam, eles não buscam, eles não trazem nenhum apelo midiático. Eles estão ali silenciosos, calados, muitas vezes até envergonhados. Então, esses são os infortúnios ocultos. Então, vejam aqui que uma grande calamidade midiaticamente propagada, ela tem esse alcance social. E o infortúnio oculto, não, ninguém nem sabe. E aí nós vemos a chamada de Kardec no pé do slide. Vamos lá? Esses infortúnios discretos e ocultos são os que a verdadeira generosidade sabe descobrir, sem esperar que peçam assistência. Ou seja, aquilo que nós falamos há pouco, aquele olho clínico, aquele coração amoroso
que observa e percebe, ali tem um sofrimento, ali tem uma necessidade. Não precisa falar nada com ninguém. E age silenciosamente. E quando alguém vai agradecer, falar alguma coisa, silêncio, não precisa. Eu fiz o que tinha que fazer, eu sou um servo, uma serva inútil. Eu apenas vi e sei que isso aqui precisava ser entendido, isso precisava ser acolhido, isso precisava ter um socorro. Eu sou esse instrumento, nada mais. Então, esse infortúnio oculto nos leva, irmãos e irmãs, àquela concepção de uma caridade ativa, de uma caridade verdadeiramente, essa caridade sobremaneira, essa caridade cristã autêntica, que é perceber onde existe a dor e agir. Então, esse agir cristão, essa forma de acolher, de entender a dor do irmão, sem precisar falar, sem precisar de grandes propagandas, nem nenhuma propaganda, melhor dizendo, essa se caracteriza como autêntica e verdadeira caridade. Continua Kardec lá no item 4 do capítulo 13. A par desses desastres gerais, calamitosos, midiáticos, há milhares de desastres particulares que passam despercebidos. O dos que jazem sobre um grabato sem se queixarem. Esses infortúnios discretos e ocultos são os que a verdadeira generosidade sabe descobrir sem esperar que peçam assistência. E aí a perguntinha, né? Já visitou alguém hoje? Já foi silenciosamente mandar uma mensagem para alguém que você sabe que está passando por uma grande dificuldade, uma mensagem de apoio? Já fez aquela contribuição material, sim, material, financeira, silenciosa, sem esperar nenhum tipo de retribuição para aquele irmão, para aquela irmã que você sabe que está em dificuldade, sem precisar propalar para ninguém, sem precisar falar nada com ninguém? Então, isso, olha aqui o slide, é como está dito aqui muito claramente. Esses desastres particulares que passam despercebidos, esses infortúnios discretos e ocultos, são os que a verdadeira generosidade sabe descobrir. Então, o cristão, o espírita, ele tem realmente esse coração gigante, esse coração de compaixão. Porque ele sabe descobrir, ele olha e ele sabe. Ele vê no olhinho da criança o que ela quer, o que ela precisa. Ele vê no olho ali do pai, trabalhador, desempregado, o que é que ele está precisando. Então não precisa chegar e chamar a mídia, nada disso. Mas ele vai e age, pura e simplesmente. E em alguns casos até banca até um bobo, né? Faz de conta que ele não percebeu, ó fulano e tal, vou fazer aqui uma coisa e tal, vem cá, vou incluir você. Mas rapaz, como é que você descobriu? Eu estava pensando, não, deixa eu falar. Faz de conta, porque ele não quer realmente aparecer. Ele não tem essa necessidade de aparecer. Então ele age como? Ele age na amorosidade, ele age na leveza. A ação generosa para atender esse infortúnio oculto é leve, é silencioso, é alegre, é despojado. E outra coisa, ele faz o que ele pode fazer. Vejam que Kardec aqui não pede nenhum tipo de sacrifício, do tipo, pegue seu carro e venda para dar para o outro. Não é isso não. Ah, venda a sua casa, pegue o seu salário e doe todo. Não é isso, não é isso. Isso aí os grandes, maravilhosos, iluminados, o Francisco de Assis, que tira a roupa do corpo e dá para o pobre. No nosso nível aqui humano, ainda aprendizes do Evangelho, das primeiras letras do Evangelho, é a gente fazer o que é possível. Então, o que é possível para você? Certo? Madre Teresa nos convocava a fazer um pouco mais. Ela dizia, faça até doer. Isso é importante também de ter essa observação. Na hora que a gente vai ajudando, que a gente começa a sentir que aquilo está doendo, que aquilo está incomodando, então ali começou a caridade. Porque enquanto a gente está fazendo, né? Pegando roupas velhas, roupas que a gente não quer mais, do guarda-roupa e dando para os pobres, fazendo uma faxina na casa, pegando um bocado de objetos velhos, objetos até que a gente tem um bom valor,
tem bom uso, mas que a gente não quer. E doou, e as pessoas recebem com alegria. Poxa, você me doou isso? Ah, que nada. E fique tranquilo. É porque a gente fez o que a gente já estava querendo fazer. A gente às vezes tem um dinheiro, eu vou fazer uma reforma na casa, vou comprar umas roupas novas, vou trocar aqueles tapetes, aquelas panelas, é por isso muitas vezes. Porque tirar de algo que realmente a gente quer, que a gente precisa, que a gente usa para dar para o outro, aí como se diz na história, né? Aí já são outros 500, aí já é outra coisa. Porque aí é o espírito da grande e verdadeira caridade, que a gente ainda não tem condição plena de fazer. Estamos ainda nos arremedos, caminhando, né? Tentando imitar, né? Um Chico Xavier, por exemplo, que recebia muitas doações em dinheiro, né? Dinheiro vivo, inclusive. E ele fazia aqueles pacotinhos, colocava no bolso, ia lá para os vilarejos, Vila do Pássaro Preto, favelas, e ali fazia o culto no lar, pegava o dinheirinho, chegava na mão de um, colocava, o outro vinha abraçar, ele já botava um dinheirinho na mão, chegava no bolso do casaquinho esfarrapado de outro, já colocava um dinheiro, e assim ele ia, né, fazendo aquilo que ele sentia, ele via a necessidade humana. Muita gente fala assim, eu não daria dinheiro não, porque isso coloca a pessoa numa situação de indignidade, né? A gente tem que dar trabalho para as pessoas, nós temos que honrar a condição humana. Eu não tenho dúvida com relação a isso, eu também defendo essa bandeira, mas existem situações que aquele infortúnio, aquela miséria, aquela dor tem que ser socorrido naquela hora, e você tem que realmente dar o dinheiro. Então eu defendo, se você não puder dar 200, 100 reais, dê ali 20, dê 10. Mas o indivíduo precisa ali do dinheiro, passe aquele recurso para ele. Mas se ele não usar, se ele for fazer isso, bebidas, gastar com bobagem, problema dele. Faça a sua parte, eu dei com essa intenção, eu dei com a intenção de ajuda, ele precisa disso aqui, então eu estou dando. Agora, se ele usou para outro fim, isso é outro problema. Não nos cabe aqui julgar. Então, o infortúnio que nós precisamos detectar é esse, silencioso, quieto, discreto, calado, muitas vezes até conformado, e que você pode olhar e dizer, aqui eu posso dar uma ajuda, aqui eu posso fazer algo mais sem precisar alarde. Comece a repensar isso, meu querido, minha querida. Faça aí uma varredura ao seu redor. Comece com sua família. Comece com as pessoas que estão no seu círculo de amizade, colegas de trabalho, amigos, vizinhos. Será que não tem alguém passando por necessidade? Aí algumas pessoas vão dizer, Suzy, quem é que não está passando por necessidades, né? Desemprego do jeito que está, pandemia, sim. Mas tem pessoas que estão passando por muita necessidade. Existem outros que estão passando por necessidade, mas são menores. Já não afetam a questão da sobrevivência, da própria vida, até da condição de autoestima do ser. Existem pessoas que estão passando por dores terríveis, muito difíceis e silenciosas. Então, o que é que nós podemos fazer? O que é que nós podemos dar esse impulso de amorosidade, essa nova energia na vida daquela pessoa, para colocá-la em um outro patamar? Então, vamos ver aqui essa pequena mensagem de Emmanuel por Chico Xavier. Vejam só, a lógica espírita aconselha disciplinas edificantes e não rigores inúteis. Austeridades que rendam educação e progresso. Regimes que frutifiquem compreensão e beneficência. Cooperação por escola e trabalho, exprimindo aprendizado espontâneo. A lógica espírita, ela pede edificação, uma energia nova para a construção e não rigorismos. Eu vou lhe doar aqui 50 reais, você vai fazer o que mesmo com esse dinheiro? Você vai gastar como? Olhe, traga as notas, viu? Me preste conta. Eu estou lhe dando para lhe ajudar, mas você tem que me prestar conta. Isso é um rigorismo inútil. Isso é um rigorismo que não constrói, humilha, esgarça até mesmo as relações, diminui a confiança, não cria fraternidade. E quem está doando não cria também em si o desapego. O dinheiro está na mão do outro, mas ele está apegado àquela cédula, àquele valor. Então Emmanuel nos convida, olha lá, para disciplinas
edificantes, ou seja, ações coerentes, pautadas, lógicas, certo? Você pode ser austero, mas essa austeridade ela tem que render frutos. Educação e progresso. Você pode ter um certo regime, uma certa situação em que se fala assim, fulano de tal, ele é muito assim, né? Muito certinho, sim, mas isso tem que gerar beneficência. Porque se isso gera antipatia, não está produzindo a verdadeira caridade. A cooperação, ela tem que ser trabalho para gerar aprendizado espontâneo. Eu sou voluntária aqui na Associação Jesus de Nazaré, mas eu não posso ser uma pessoa que quero colocar a minha vontade. Eu sou uma voluntária, então eu tenho que entender o espírito de submissão, de resignação, de obediência, sobretudo hierarquia, para que eu desenvolva esse trabalho espontâneo, amoroso e me discipline, como diz aqui, por escola, que eu seja educada. Então, tudo isso nos coloca em uma situação de quê? De que todo o nosso trabalho em benefício do próximo, ele tem que partir de nós em primeiro lugar, num processo de revisitarmos os nossos próprios valores. Então, é o meu rigor que tem que prevalecer? Não, esse meu rigor, ele tem que gerar frutos. Esse meu excesso de controle, isso tem que gerar beneficência. E não simplesmente satisfazer o meu ego controlador, narcisista. Eu quero aparecer, eu quero que tudo meu seja muito certinho. Isso aí é uma doença da alma que precisa ser vista. Então, irmãos, vejam aqui essa imagem linda do Chico Xavier. Olha só. Visita aos corações. São Vicente de Paulo, Livro dos Espíritos, questão 888. Sede, portanto, caridosos, não somente dessa caridade que vos leva a tirar do bolso o óbolo, que friamente atirais ao que ousa pedir-vos, mas ide ao encontro das misérias ocultas. Então vejam, o princípio da universalidade do ensino dos Espíritos, São Vicente de Paula, lá no Livro dos Espíritos, e Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo. Ide ao encontro das misérias ocultas. Claro, nossa cidade aqui é grande, você pode se dirigir aos bairros, aos subúrbios, aos distritos da cidade, você vai encontrar dores, sofrimentos, as ruas do centro da cidade, pessoas jogadas no chão, famílias inteiras pedindo alimentos. Você entra no supermercado, vai ter uma pessoa na porta, senhora, quando sair, traga para mim alguma coisa, você vai encontrar isso. Claro, também. Mas tem pessoas que dizem assim, não, eu quero ir lá para o Afeganistão, para ver as misérias e ajudar. Será que eu posso ser útil lá nas enchentes, lá da Índia? Será que se eu for para o coração do continente africano, ajudar as crianças lá no Congo? Isso é de um mérito assim que eu não tenho nem palavras para medir, né? As grandes agremiações, como a gente sempre tem falado aqui, né? A OMS, as Forças Pacíficas da ONU, Médicos Sem Fronteiras. Temos muitas ações internacionais fortes, poderosas, reconhecidas mundialmente para essas tarefas. Mas o que Kardec está trazendo aqui, o que São Vicente de Paula está trazendo aqui, o que a doutrina espírita está nos alertando, é que nós podemos fazer, às vezes, esse movimento pertinho. Esse movimento aqui mesmo, no nosso círculo de ação. Essas misérias ocultas, elas precisam ser entendidas, elas precisam ser vistas a partir desse nosso refinamento espiritual. E sairmos desse nosso círculo vicioso, dessa caridade, como foi dito aqui, meteu a mão no bolso, deu friamente. Vou fazer minha doação friamente, que eu ainda digo, ainda é necessário. O mundo de expiação e provas, nós ainda precisamos mesmo dessa caridade fria. Precisamos, porque a fome está aí. A fome voltou ao Brasil de uma forma avassaladora, está presente. O preço dos alimentos dispararam. Então a gente precisa dessa caridade. Mas o que realmente é transformador, o que realmente vai ser aquela coisa buliçosa dentro de você, aquela coisa instigante, é o sentimento de compaixão e, em especial, pelo que está oculto, pelo que não aparece.
Então, esses desastres particulares, esses desastres silenciosos, eles podem ser de vários ângulos, vejam aqui, né? Podem ser no campo material, pode ser no campo emocional, pode ser no campo intelectual, pode ser no campo moral. Então, pessoas que estão passando por situações financeiras difíceis, estão desempregadas, estão vivendo ali com a renda, às vezes, de produtos artesanais, vendo o que é possível, caiu até mesmo o seu padrão de vida. Então, estão ali silenciosos, trabalhando, calados e vão sobrevivendo. Situações emocionais, uma separação, por exemplo, que não é consensual. Então, existem pessoas que passam por essas dores, um casamento difícil, ou até mesmo a perda de um ente querido, uma doença grave que foi descoberta em si ou em alguém próximo, e está ali silencioso, vivenciando aquilo, né? As questões intelectuais, no ambiente de trabalho, o indivíduo pode estar passando por uma situação complexa de perseguição e muitas vezes assim, eu tenho que ficar quieto para não ser pior e ser até demitido, sofrendo tipo um assédio, uma perseguição. Isso pode acontecer, que vai acabar desaguando também nas questões morais. Pessoas que passam por perseguições, por antipatias, por isolamentos, exclusões. Então isso é de um impacto moral absurdo. E passam por esses infortúnios de forma discreta, oculta, silenciosa, que só alguém ou algumas pessoas com muita compaixão, com muito espírito cristão poderá detectar e perceber. Muitas vezes até esse indivíduo, numa palavra, deixa escapar alguma coisa e você percebe dizendo assim, fulano deve estar passando por alguma situação difícil. Será que isso aqui eu não posso ajudar? Fiquemos atentos. Vamos ver esse próximo slide aqui, porque a gente vai ver o seguinte. Muita gente também fala, né? Ah, Suzy, você está falando aí, mas e a questão do não julgueis? Porque para eu olhar uma situação dessa, eu tenho que julgar a vida da pessoa, né? Dizer assim, fulano de tal, parece até que está tudo bem, porque ele está bem, eu ouvi dizer que ele está desempregado, mas não estou vendo assim nada demais. Será que teve alguma ajuda? Será que alguém fez alguma coisa? Deve ter alguma ajuda financeira aí. Não, ele deve ter alguma poupancinha aí secreta. Ah, o outro aqui, fulano que se separou, diz que está sofrendo. Ah, não sei se está tendo esse sofrimento todo não. Que nada, não vejo somente nas redes sociais e tudo, vai lá no centro, não comenta nada. Como é que fica isso então, né? Vamos ver então aqui uma resposta que nós fizemos uma adaptação de um texto que foi publicado, né, Conhecendo as Escrituras, né? Então eles trazem assim uma reflexão que eu fiz uma adaptação que achei bem interessante, né? Se você se defende assim quando alguma pregação ou exortação te confronta, porque desafiados nós somos aqui na doutrina espírita com a questão do fazer a caridade sempre. E além do mais, com essa visão de detectar infortúnios ocultos e estarmos à disposição para ajudar, muita gente se defende disso. Ah, não, eu quero ir no centro, dou minha ajuda para a obra de caridade de fulano, de cicrano, mas não quero me meter nessas coisas, porque aí é muito trabalho. Então, quando a gente vai para esse confronto do não aceitar a pregação, não aceitar aquela fala do Evangelho, nós vamos ver que muitas vezes nós estamos caindo naquela situação, como diz aqui, né? O não julgueis não se aplica, pois o não julgueis de Mateus refere-se somente ao julgamento hipócrita, não a todo tipo de julgamento. O que é um julgamento hipócrita? Vejam vocês, julgamento hipócrita é, por exemplo, né, chegar e dizer assim, olhe para fulano de tal, viajou, foi para França passear, gastou dinheiro, não deu um centavo para as obras de caridade, agora está lá na França botando fotos nas redes sociais, olha aí, ó, tá vendo? E por outro lado, o próprio indivíduo, muitas vezes, vamos supor, né, fez uma festa gigante do seu aniversário. Então é aquela história, né? Olha
o cisco no olho do irmão e não vê a trave no seu próprio olho. A hipocrisia, esse é que é o problema do não julgueis, é a hipocrisia de apontar o defeito do outro e não reconhecer em si mesmo. Ou então a inveja de ver o sucesso do outro e quando consegue alguma coisa ou similar, não, mas comigo é diferente, porque a minha situação é a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, em Mateus, nós vamos encontrar Mateus traduzindo a linguagem de Jesus para o julgamento hipócrita. E não é todo tipo de julgamento, porque inclusive São Luís vai dizer, ver o bem em tudo, achar que está tudo bem, tudo ótimo e tal, isso não é bom. Então, o que é o julgamento? É você ponderar, é você olhar, é você dizer, é você apontar. A crítica, ela é fundamental. E o verdadeiro cristão, ele é crítico. O verdadeiro cristão, ele tem que estar sempre com esse espírito de crítica, de assertividade, e não simplesmente tudo lindo, tudo maravilhoso. Isso não é cristianismo. Jesus não era assim. João Batista, ele reconhecia os problemas de Herodes e ele falava publicamente: ô João, onde é que fica o não julgueis? Espera lá. O julgamento de João não era um julgamento hipócrita. João levava uma vida ascética, uma vida moral ímpar. Como disse Jesus, entre os nascidos de mulher, nenhum é igual a João. E aquilo lhe dava autoridade para ele confrontar Herodes. Então era um julgamento que inclusive ele fazia em defesa do seu próprio povo, de um governante extremamente violento, de um governante que não olhava para seu povo, que era no conluio com as forças romanas para oprimir o povo e tirar o máximo possível de impostos. Então João agia. Da mesma forma somos nós. Então você vê o erro num governante, você vê uma falha de uma ação governamental, você não vai dizer, isso aqui está errado, isso não poderia ter acontecido, esse desvio de verbas aqui, isso está errado. Ah, não julgue, porque se você estivesse no lugar, não, eu estou falando porque eu estou vendo esse erro e no meu trabalho, na minha ação enquanto funcionário público, enquanto trabalhador na empresa que eu trabalho, onde for, eu trabalho com honestidade. Então você tem condição, sim, de julgar e é isso que nos dá a força social para podermos coletivamente mudarmos os nossos destinos. Porque se cairmos nessa história do não julgueis, deixa como está, então quando é que isso vai se mover? Nós não temos que ter esse espírito de indolência não, irmãos. Nós precisamos ser proativos, sim. Deus nos deu a possibilidade da inteligência, os estudos acadêmicos, os estudos do Evangelho exatamente para isso, para esse ganho de consciência, sempre e cada vez mais. Então vejam aqui a conclusão desse ensino. Se aquele que está pregando ou exortando está confrontando o seu erro, o seu pecado, é o ensino do Evangelho que está mexendo com você, com a sua consciência, e não quem prega e quem exorta. Então, se, por exemplo, o que eu estou falando aqui está mexendo com você, tá lhe trazendo incômodo, vou interromper essa palestra. Suzy hoje não está boa, isso que ela está falando aqui, isso aí. Então, o que eu estou falando aqui não sou eu estou falando aqui de Evangelho. Eu estou trazendo o que o Evangelho segundo o Espiritismo traz. Eu estou trazendo, estou reinterpretando, lógico, dentro das minhas limitações, o que o Novo Testamento nos ensina. Detectar a dor do semelhante, ter compaixão e agir silenciosamente, sem mídia. E fazer isso amorosamente, buscando essa nossa transformação, saindo dos nossos rigores, saindo dos nossos apegos e dos nossos atavismos. Concluímos então. Jesus disse, julgai segundo a reta justiça, em Mateus 7:24. Logo, é obrigação julgar, é nossa obrigação avaliar todas as coisas. Não use esta falsa defesa quando for confrontado. Pelo contrário, aceite a correção. Seja humilde, busque transformação, pois as Escrituras afirmam que o que ama a instrução ama o conhecimento, mas o que odeia a repreensão é estúpido. Provérbios 12:1. Então, aceitarmos uma advertência, uma chamada, como se diz, um puxão de orelhas bem dado espiritualmente, isso é muito importante para a nossa evolução. Isso só nos credencia sempre e cada vez mais para outros desafios e para outras tarefas.
Então que possamos sempre trabalhar esse nosso espírito de compaixão, de detectar a dor, o infortúnio oculto, no julgamento, na avaliação daquela situação. Onde é que eu posso atuar? O que é que eu posso fazer? E fazermos bem feito, com leveza, silenciosamente, sem aquele julgamento hipócrita, terrível, que oprime, que diminui e que é altamente tóxico e pernicioso para nós. Vamos então aqui chegando, um pouco mais no capítulo 13, item 4. Kardec agora começa a trazer uma história bem interessante. Eu amo essa história, E essa história nós vamos finalizar aqui o nosso estudo. Quem é esta mulher de ar distinto, de trajes tão simples, embora bem cuidado, e que traz em sua companhia uma mocinha tão modestamente vestida? Entra numa casa de sórdida aparência, onde sem dúvida é conhecida, pois à entrada saúdam respeitosamente. Aonde vai ela? Sobe até a mansarda, onde jaz uma mãe de família, cercada de crianças. A sua chegada refugia a alegria naqueles rostos emagrecidos. É que ela vai acalmar ali todas as dores. Traz o de que lhe necessitam, condimentado de meigas e consoladoras palavras, que fazem que os seus protegidos, que não são profissionais da mendicância, aceitem o benefício sem corar. Então chega a senhora, acompanhada de uma mocinha, para trazer para aquela família, para trazer para aquelas pessoas, para aquela mãe, para aquele pai que está doente, como vai ser dito no decorrer da mensagem, para trazer conforto, segurança, silenciosamente. É uma família que está passando por muita dificuldade, não está na mídia, ninguém está vendo, mas essa senhora detectou e ela vai lá, levando além do alimento material, levando além do agasalho, do pratinho de doces, ela também leva, condimentado a tudo isso, palavras, amizade, segurança, sorrisos para aquelas pessoas. Observem que ela não faz proselitismo religioso. Ela não vai convencer as pessoas, sejam espíritas, saiam desse círculo de materialismo, dessa religião. Não, a proposta não é essa, longe de nós espíritas. A proposta é abraçar o irmão, acolher, levar para esses infortúnios ocultos aquilo que nós podemos fazer, aquilo que nós temos a condição de fazer e que muitas vezes negligenciamos. Nós temos aqui na Bahia esse símbolo extraordinário, a nossa tão amada e tão querida Irmã Dulce, inspirada por Santo Antônio de Pádua. Irmã Dulce detectava esses infortúnios ocultos. Irmã Dulce sabia aonde a dor doía no semelhante. E ela ia nos alagados, nas ruas estreitas da capital baiana, ia em busca da criança faminta, do velho abandonado, do doente, da mãe grávida, de que fosse, para levar o pão, o agasalho, o alimento, o dinheiro, o teto, a profissionalização, a escolarização, a hospitalização. Um projeto extraordinário que acabou se transformando nas grandes obras sociais da Irmã Dulce. E com essa imagem nós vamos aqui ver esse capítulo 9 do Evangelho, no item 9, um trecho de uma mensagem de Fénelon, quando ele nos ensina: a terra, orbe de provação e de exílio, será um dia purificada por esse fogo sagrado e verá praticados na sua superfície a caridade, a humildade, a paciência, o devotamento, a abnegação, a resignação e o sacrifício, virtudes todas filhas do amor. Então, irmãos e irmãs, o que verdadeiramente nos falta para detectarmos esses infortúnios ocultos é o amor. Na sua mais superficial, porque o amor é profundo, mas na sua mais superficial forma, que seria a compaixão. Vejam vocês, quando nós olhamos o rostinho da criança durante o Natal, a criança com aquele olhar vidrado, vendo aquela vitrine cheia de brinquedos, a gente já olha para aquela criança e a gente já imagina que é um brinquedo, é a alegria da criança.
Quando nós olhamos aquele homem faminto olhando a vitrine de uma confeitaria, aqueles doces, aqueles bolos, e ele olhando, a gente olha para aquele irmão e diz: está com fome, quer comer algo. Muitas vezes em casa tem, como se diz, o feijão com arroz. Mas aquela novidade, aquele bolo gostoso, aquele salgadinho, aquele suco feito ali na hora, não é acessível para todos. E nós podemos olhar isso. Aquela mãezinha que para diante da vitrine, já com a barriguinha, já perto da hora de nascer, e fica admirando aquelas roupinhas. Que vontade de comprar uma roupinha daquela para seu filhinho ou para sua filhinha. Mas faltam os recursos. E nós podemos olhar aquilo ali e identificar. Ela queria comprar uma roupinha para seu filho. Irmãos e irmãs, os exemplos são inúmeros. A necessidade humana é imensa. E nós, como espíritas sensibilizados pelo grande amor do Cristo, pelo amor de todos esses espíritos superiores que trazem para nós grandes esclarecimentos, nós podemos fazer sim esse algo mais. Silenciosamente, amorosamente. E de forma que estaremos levando para aqueles olhinhos, para aqueles braços, para aquela mãe, para aqueles corações, uma esperança, uma alegria, que pode não ser muita coisa, mas que naquele momento nós podemos chegar ali e levar aquele carinho especial e dizermos para aquele infortúnio oculto, para aquele sofrimento oculto: eu sei que o que estou fazendo é pouco, mas eu estou aqui do seu lado e vou te ajudar. O que eu puder fazer, estarei fazendo. E é esse convite, é essa reflexão que nós deixamos aqui para todos nós, para mim em primeiro lugar. Essa mensagem realmente, ela mexe lá dentro. E a gente começa a sentir aquele desejo, aquela vontade de ajudar os semelhantes, de fazermos esse movimento afetuoso, amoroso e, sobretudo, silencioso, mas profundamente necessário em benefício desses nossos irmãos que sofrem calados. Que o Espírito da Verdade inspire a cada um de vocês, que traga para seus corações esse fogo renovador da caridade, do amor, dessa compaixão maravilhosa em benefício daqueles que sofrem, que passam pelos seus infortúnios ocultos. Fica aqui a recomendação da leitura do capítulo. Muita paz e que Deus nos abençoe hoje e sempre.